Paz, povo de Deus, passando aí para desejar e profetizar um dia poderoso e abençoado sobre a sua vida, sua família, em nome de Jesus, que a graça e a paz esteja abundante aí sobre você, amém? Para a nossa meditação, Neemias capítulo 2, a partir do verso 1, fala assim: Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temei muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas pelo fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará esta viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém? Uma passagem interessante, que a gente vai ver Jeremias no capítulo 1 triste, orando, buscando a Deus, porque a cidade de Jerusalém estava assolada. E aqui no capítulo 2, ele era copeiro do rei, e o rei observa que ele está triste e questiona ele, né? Por que você está triste? E o rei mesmo já percebe que essa tristeza não é doença, é angústia, né? Ele estava triste por algum motivo. E interessante que a sabedoria, né, de Neemias, quando ele vai falar, ele não ficou se lamentando o tempo todo, ele não contou uma longa história, ele foi muito objetivo no que ele falou. Como não estaria eu triste, estando a nossa cidade assolada? E você vê que foi muito rápido, ele foi muito objetivo. Então, assim, uma coisa que a gente aprende com ele ali, né? É foco, objetividade. Não, tem gente que conta muita história e conta história para pessoas que não pode ajudar. Então não adianta nada. E mesmo quando alguém pode te ajudar, você tem que ser objetivo. Não adianta também ficar se lamentando o tempo todo. Então, assim, muito interessante essa história. Ele foi objetivo. O rei perguntou, o rei percebendo a situação, perguntou para ele: o que você me pede? Ele, olha só, ele na hora, ele não falou nada, porque ele fala assim: eu fui orar ao Deus dos céus. Ele foi buscar direção, mesmo ele sendo um cara inteligente, ele foi buscar direção a Deus, para que a mão de Deus estivesse sobre ele. Então, a gente aprende mais uma vez, né? Mesmo quando você tem a oportunidade de fazer uma grande escolha, é importante buscar a direção de Deus. E ele buscou direção. E você vê que Deus abençoa ele. Aí ele fala com o rei: olha, que o rei me envie. Olha só, não é me permita que eu vá, é me envie, porque tem toda a diferença. Jeremias estava servindo ao rei, provavelmente era um escravo, apesar de ser muito competente, porque o rei perguntou: e aí, quando é que você volta? Por quê? Porque o cara era bom, o rei não podia ficar sem ele.
Então, assim, muito interessante, queria deixar isso aí para a nossa meditação, né? Essa história de Neemias, e tem muita coisa que a gente pode estar aprendendo com ele. Tá bom? Um abração a todos, tamo junto, até depois do fim.